Senhor Presidente, bom dia. Senhor Secretário de Estado, bem-vindo de regresso à Comissão. Senhoras e senhores deputados, eu senti o espírito natalício nesta sala com a questão da preocupação do Partido Socialista. Foi como é que estava o ambiente, como é que estavam a dar, quase queríamos discutir um bocadinho como é que foi o coffee break, levou o bolo rei, não levou o bolo rei, vendeu Portugal lá fora. Mas vamos falar daquilo que de facto nos traz aqui, que são as conclusões. E o Sr. Secretário de Estado disse uma coisa que eu concordo, na questão do alargamento, quando diz que os países que pretendem ou que são candidatos fazerem o seu trabalho, mas que a União também tem que fazer o seu trabalho. E a pergunta aqui tem a ver se Portugal tem feito o seu trabalho em todas as áreas que foram discutidas no Conselho. Nomeadamente, uma das questões que deixava já de imediato é quanto à deliberação que já aqui hoje foi falada para condenar a Rússia e considerar a Rússia um Estado patrocinador do terrorismo, se independentemente do lapso que os deputados europeus do Partido Socialista tiveram, se o governo português considera ou não que o Estado russo deve ser condenado como um Estado patrocinador do terrorismo. E vou mais longe, perceber se chegarmos a essa condenação, e se termos essa condenação, já lhe perguntei uma vez, se o Estado português considera que é oportuno ou não pelo menos suspender a presença diplomática da Rússia em Portugal. Depois, uma das conclusões tem também a ver com o apoio aos refugiados e os fluxos migratórios que têm vindo oriundos da Ucrânia, e as notícias que vêm a público dizem que entraram em Portugal, desde o início da guerra, 55.635 pessoas, dados do Alto Comissariado para as Migrações. Estas 55 mil pessoas, supostamente, e segundo os dados do Alto Comissariado, vêm oriundas de 106 nacionalidades. Todos conhecemos o problema dramático dos refugiados, mas conhecemos também aquilo que está a acontecer nas fronteiras de gente vindo do Paquistão, da Indonésia, do Bangladesh, que se colocam nas fronteiras a tentar apanhar os autocarros para outros países dentro do espaço Schengen. Se esta informação destes 55 mil, que são oriundos de 106 países diferentes, também foi partilhada na União Europeia, naquele bom ambiente que tínhamos ali, nem que fosse no coffee break, de percebermos e de perceber também, e isto são notícias que também são recentes, que destes 55 mil, 6.700 refugiados já foram contratados através do IFP. Confirmar se estes dados são verdade. Mas depois nós recebemos, abrimos a porta a todos e achamos que é fácil, e nós concordamos com o apoio aos refugiados, que é um assunto diferente a migrantes por outros motivos, mas perceber da forma como estamos a receber estas pessoas, porque as notícias que vêm a público, até das associações de ucranianos em Portugal, dizem que quase 10 mil crianças ucranianas nem sequer foram à escola em Portugal porque não têm a forma de poder frequentar as escolas. Por isso, essa é uma das questões. Depois, em relação à questão da energia, os senhores falamos da questão da compra conjunta e nós achamos tudo muito bem. A única coisa que queremos saber, porque ainda não nos responderam, já perguntámos em comissão, já perguntámos no plenário, é se esta compra conjunta vai decorrer da mesma forma como decorreu a compra conjunta com a Pfizer. Porque continuamos a mostrar os contratos e no portal da transparência do Parlamento Europeu os contratos estão truncados, não há transparência nenhuma e nós queremos perceber, porque estes contratos estão sob investigação por diversos organismos na União Europeia, perceber se a lógica será a mesma, se o princípio será o mesmo e se a transparência dentro dos Estados não será aquela que é desejável e não chegamos a entendimento nenhum, porque chegamos a uma altura que as compras são feitas, neste momento o Parlamento Europeu está assolado por um princípio de corrupção que esperemos que não tenha outros, não venha trazer ainda mais dissabores em relação à questão das vacinas, mas percebemos exatamente aquilo que pretendemos a nível de transparência. Para além desta questão, na questão da energia, coloca-se o princípio do teto nos preços. Mas, entretanto, o ICE já ameaça retirar as negociações de gás na Europa se existir este teto. Entretanto, o Qatar também ameaça, o Qatar, aquele que o Primeiro-Ministro e que o Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da República estiveram presentes. Não sei se aproveitaram, para além de ver a bola, para tratar de algum assunto, mas, entretanto, o Qatar ameaça também com o corte de gás à Europa e diz que não entra nesta situação caso exista este teto. Portanto, se existir o teto nos preços, onde é que vamos fazer a compra e a compra conjunta vem de onde? Em relação às questões da defesa, e para terminar, nós temos um compromisso assumido com a NATO de gastar, ou despender, ou alocar, será o termo mais correto, à questão da defesa, 2%
do PIB nacional. Nós nunca cumprimos esta meta, nem estamos perto. Portanto, aquilo que estamos a dizer lá fora, no bom ambiente que se vai criando lá no Coffee Break, assumimos que estamos a fazer os 2%, que tendemos a chegar aos 2%, ou nem sequer abordamos o assunto e vamos lá, ouvimos o que os outros têm a dizer e trazemos aquilo que são os recados para dentro de casa. Obrigado. Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, uma vez mais. O senhor afirmou que estamos a pagar menos de 58% do valor da energia e nós consideramos que poderá existir alguma oscilação, mas consideramos também que lá em casa será muito difícil as pessoas entenderem esta forma de ver do próprio Governo. Entretanto, já me referiu e disse, bom, eu falo constantemente nestes contratos e temos que clarificar de uma vez por todas que estes contratos não são assinados pelo Governo português, são assinados pela União Europeia. Vamos lá ver uma coisa. Estes contratos deram origem a compras e a documentos do Governo português assinados por Graça Freitas e pela DGS para compras de vacinas. Estes contratos obrigaram o Estado português a comprar no espaço de 1 mês e meio 100 milhões de euros em vacinas à Pfizer. Estes contratos obrigaram o Estado português a comprar uma quantidade que determina 9 vacinas por cada português, incluindo as crianças. Portanto, não podemos continuar a dizer que estes contratos não têm nada a ver connosco, porque foi na sequência destes contratos que nós fomos obrigados a comprar a quantidade exorbitante de vacinas que comprámos. Portanto, não podemos continuar a dizer que não temos nada a ver com isto. No mínimo, temos de ter clarificação destes documentos. E estes documentos continuam truncados no portal da transparência. A segunda questão, muito rápida, tem a ver com os 106 países. Obviamente que poderemos ter aqui a visão humanista, etc. Mas todos nós sabemos o que está a acontecer. E todos nós sabemos que estes 106 países de origem das pessoas que estão a dar entrada em Portugal, que dão origem a mais de 55 mil refugiados, ou alegadamente refugiados, porque não são, estamos a alavancar e com medo de tomar medidas, porque o que está a acontecer é tráfico humano. Tráfico humano feito nas fronteiras, e nós estamos a abrir a porta da Europa, através de Portugal, a permitir que isto aconteça e a dizer que nada está a acontecer e que temos de ter uma visão humanista sobre isto. Obrigado.